E aí, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje a gente vai falar sobre a fórmula C. Cara, fórmula básica para quem vai fazer uma análise de dados, fórmula básica, básica do básico da estatística, básica do básico dos testes de hipóteses que você pode criar. O que é a fórmula C? Nada mais é de você perguntar sobre um valor. Se esse valor é maior do que esse, se esse valor é igual a esse, se esse valor atende a alguma condição. Então, com essa fórmula, a gente consegue fazer várias análises e simplificar bastante a vida na tratativa de dados, uma tratativa de dados super simples, uma análise super simples. Então, vamos aqui nessa planilha aqui. Nessa planilha eu coloquei aqui uma tabelinha simples, depois nós vamos falar de um exemplo um pouquinho mais complexo, mas a gente vai utilizar exatamente o que eu vou estar explicando nessa tabela simples. Então aqui eu tenho uma tabela com produto, SKU, quantidade atual do estoque, eu tenho a quantidade mínima que esse estoque tem que atender e eu tenho a quantidade máxima. Então, de cara, vamos calcular e eu vou explicar passo a passo exatamente o que significa a fórmula C e quais são os argumentos utilizados. Então, vamos chamar a fórmula aqui, igual C, eu abro parênteses e de cara você tem aqui, ó, teste lógico. Esse teste lógico é o quê? Uma pergunta que a gente vai fazer para o sistema. Uma pergunta. Nesse passo aqui, nessa coluna, eu coloquei aqui, coluna F, eu coloquei status mínimo. E o que quer dizer isso? Eu quero saber se esse estoque, a quantidade desse estoque em questão aqui, da calça, que tem 5 unidades, ela está maior ou menor do que a quantidade mínima exigida no sistema, que a quantidade mínima aqui é 10. De cara a gente já sabe que ela está menor. Então, qual é a pergunta que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em cima da quantidade, ó. Eu quero saber se essa quantidade ela é menor, eu coloco o sinal de menor, do que a quantidade mínima, que é 10. Esse é o meu teste, essa é a minha pergunta. E agora, que resposta eu espero? Eu espero duas respostas, para eu tomar algumas ações dentro da minha operação. Eu vou colocar o ponto e vírgula, aí o próximo argumento é valor verdadeiro. Se ela for menor, se for verdade, que nesse caso aqui, ela tem 5 unidades e o estoque mínimo é de 10. Qual é a resposta que eu quero? Eu quero a resposta comprar. Então eu vou colocar toda vez que eu quero uma palavra dentro do Excel como resposta, a gente tem que colocar ela entre aspas. Então eu vou colocar aqui aspas e vou escrever comprar. Quer dizer o quê? Se o estoque está menor do que o mínimo, eu preciso comprar. Ponto e vírgula. Mas e se ele não estiver menor do que o mínimo? Eu posso colocar com ok. Vou botar aspas, ok. Fecho aspas, fecho o parênteses, então eu já terminei a fórmula. Dou um Enter, tá aqui. Qual é a resposta que eu tenho para o status mínimo desse produto? Eu tenho a resposta que eu tenho que comprar. Então se eu clicar aqui nessa pontinha daqui, der 2 cliques, ele já vai preencher automaticamente todas as células. Ou então eu posso simplesmente copiar, ela vai ficar com esses pontilhadinhos aqui, marco todas as de baixo, e colo, que é o Ctrl+C e Ctrl+V. Colei, tá a fórmula pronta para esse status. Mas isso é uma coisa muito, 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 muito básica. Eu vou fazer a mesma coisa com a mesma pergunta para o status, para a quantidade máxima, para o status máximo. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer com as mesmas condições. Igual, C, abro parênteses, primeiro teste lógico. A pergunta agora vai ser diferente. Eu quero saber se a quantidade que eu tenho no estoque ela é maior do que a quantidade máxima. Se ela for maior que a quantidade máxima, vou colocar um ponto e vírgula aqui, qual a resposta que eu tenho? Eu posso colocar, que eu quero, na verdade, aqui. Eu posso colocar fazer promoção, ou então vender. Vou botar vender. Vou botar aqui, aspas, vender. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Se ela não tiver maior, eu posso colocar status ok. Ok. Fecho o parênteses, dou um Enter. Beleza. Tá vendo aqui que essa quantidade 5 ela não é maior do que 20, então o status está ok para máximo. Dei 2 cliques, ou copiei e colei, já foi para todas as formas. Isso é uma análise muito simples, mas está vendo que a gente utilizou aqui 2 colunas para fazer isso. E eu consigo fazer isso com a fórmula C somente numa coluna. Só que eu vou ter que assumir as perguntas e respostas juntas.
Na verdade, as duas perguntas vão estar na mesma célula. Então, eu vou explicar bem devagarzinho aqui para você entender. Igual se, abro parênteses. Vamos fazer a quantidade mínima, mesma coisa. Se a quantidade que eu tenho no estoque for menor que a quantidade mínima, beleza, daí tudo igual, ponto e vírgula, eu vou fazer o quê? Eu tenho que comprar. Abro aspas, comprar. Fecho as aspas. Beleza? Tá aí, tudo igual. Ponto e vírgula, aí que entra o diferencial. Eu vou colocar uma outra fórmula. Eu vou abrir um parênteses e vou colocar C novamente. C, abro de novo outro parênteses e agora eu vou fazer a pergunta para o máximo. Porque se ela for menor, a primeira resposta vai ser comprar. E se ela não for menor, o Excel vai ler a segunda fórmula, que é essa fórmula que a gente vai escrever agora. Eu vou colocar aqui, teste de hipótese. Se a quantidade for maior que a quantidade máxima, eu quero o quê? O que eu vou fazer? Eu vou vender. Abro aspas, escrevo vender. Vou botar aqui certinho. Fecho as aspas. E se não for, eu vou colocar OK. Ponto e vírgula. Abro aspas e coloco OK. Fecho aspas. Quando eu fechar esse OK, ele vai servir tanto para quantidade máxima atendida, quantidade mínima atendida. E se eu tiver mínimo, eu compro mais. Se eu tiver abaixo do mínimo, eu compro mais. Se eu tiver acima do mínimo, eu vendo. Agora, eu fecho novamente o colchete. Tu viu que ele brilhou exatamente aqui, ó. Colchete azul com colchete azul. Então, quer dizer o quê? Deixa eu jogar mais para cá, ó. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Azul, azul. Quer dizer o quê? Que eu já fechei essa parte. Então, a gente vai colocar mais um colchete. Perdão, mais. Não. Uma chave. Não. Esqueci. Aguarde, por favor. Parênteses. Vou fechar os parênteses. Fecho mais um. Beleza, ó. Um parêntese preto com o outro preto aqui. Um parêntese vermelho com outro vermelho. Um azul, meio roxinho, com outro roxinho. Dou um Enter. Tá aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Tá lá. Se a blusa, ela tem 5 unidades, ela é menor que 10, então o status é comprar, ó. Tá vendo que tá igualzinho o status do mínimo. Então eu vou repetir aqui para todos, ó. Dou 2 cliques, foi para todos. Ó. O sapato, eu tenho 20 unidades, o estoque mínimo é 15, então ele tá ok. O estoque mínimo ele tá acima do mínimo. E o estoque máximo é 30, então ele é ok. Então, para o estoque mínimo ele deu a resposta ok, para o estoque máximo ele também deu a resposta ok, e o status global, que é os dois ao mesmo tempo, ele também deu a resposta ok. Vamos olhar aqui de novo a bermuda. 45 unidades de bermuda, elas são maiores do que a quantidade mínima, porque a quantidade mínima é 20, e elas são maiores do que a quantidade máxima. Na coluna mínima, tá ok, porque ele é maior do que o 20. Na coluna máxima, manda vender. Então, o meu status global deu aqui como vender certinho. E a mesma coisa aqui para a saia. 5 unidades. Para o mínimo, ele mandou comprar. No estoque máximo, ele deu ok. Mas, como ele está abaixo do mínimo, a gente tem que respeitar e a gente tem que comprar. Então, agora que a gente já sabe isso, a gente já sabe calcular, usar a fórmula C de uma maneira global, né? Que é até o status global, utilizando mais de uma fórmula, sem ter que colocar outras fórmulas em cima, somente usando a fórmula C. Eu vou para um exemplo aqui, é o mesmo estoque que a gente utilizou, que eu utilizei para a aula de PROC-V, é um estoque de e-commerce. Para quem não viu a aula de PROC-V, ela está aqui, eu vou deixar o link também na descrição. Eu utilizei esse estoque de e-commerce aqui para fazer algumas análises. Então, eu vou utilizar ele novamente. O que a gente vai analisar aqui? Eu tenho algumas colunas aqui diferentes, não só com quantidade, eu tenho outras informações nesse estoque. Eu tenho uma informação que é muito relevante, até melhor do que a quantidade de estoque, que é aqui, ó, os dias mínimos de estoque.
Essa base de dados, ela te dá a quantidade mínima de dias de estoque e a quantidade máxima de dias de estoque. E me dá a quantidade atual de dias de estoque. Por exemplo, esse produto aqui, ele está a 82 dias dentro do estoque. Ele pode ficar 82 dias dentro do estoque? Não sei, eu tenho que olhar e analisar. A quantidade mínima de estoque dele, dias no estoque, é de 47. Ele está acima dela, beleza, então ele está ok. A quantidade máxima de estoque dele é de 114, então ele também está ok. Então a gente vai utilizar a mesma análise, a mesma forma de criar esse C que a gente fez naquele exemplo simples para fazer uma análise de quantidade de dias de produto parado dentro do estoque. Então vamos aqui. Vou lá para o fim da planilha, aqui foi muito... Aqui tá bom. Eu vou colocar aqui, ó, status. Vou colocar de dia. Não, eu vou botar só status. Beleza, vou dar um enter. Vai demorar um pouquinho, porque essa planilha aqui é uma planilha bem pesada. Então ela está calculando as linhas e está entrando dentro da tabela. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar a fórmula C igual. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu voltar aqui e aumentar um pouco. Aqui, vou voltar para cá. Assim, eita. Assim tá bom. Então vamos lá. Volta mais um pouquinho aqui para sair da minha câmera. Vou colocar fórmula igual C, abre parênteses. Na aula de PROC-V, eu expliquei um pouco como utilizar uma tabela de dados. Então aqui eu vou explicar novamente como que utilizar uma tabela de dados para você fazer as fórmulas, para você entender melhor como é que essas fórmulas podem ser feitas e fazer e utilizar os requisitos da tabela de dados para te auxiliar isso. Então, primeira coisa, a gente vai fazer o teste de hipótese, mas eu tenho que achar o nosso argumento, o argumento principal para o teste de hipótese, que é a quantidade de dias atual. Então eu vou voltar lá, ó, quantidade de dias em estoque. Eu quero saber se essa quantidade aqui é menor do que a quantidade mínima. Se eu clicar aqui em cima, ele já me aparece aqui, ó, dias de estoque. Uma maneira fácil de eu localizar isso é só eu apagar aqui, ó, para você ver, e eu colocar, ó, colchete e colocar o arroba. Por que eu coloco colchetes e arroba? Porque eu quero ver a linha somente. Se eu só colocar colchete, ele vai localizar a coluna inteira nesse argumento, na coluna que está o dia de estoque, que é o que a gente quer. Então eu vou procurar aqui na lista. Eu quero o quê? Dias de estoque, ó. Days in stock. Dou 2 cliques, fecho colchetes, tá aqui, ó, marcado certinho. Eu quero saber se essa quantidade de dias de estoque ela é menor que a mínimo dias de estoque. Minimum days in stock. Eu vou colocar aqui menor. E vou fazer a mesma coisa, colocar o colchetes, arroba, e vou vir aqui, ó, dias mínimos de estoque. Dou 2 cliques, fecho o colchetes, tá aqui marcadinho certinho. Se você vê que tá marcado aqui com as mesmas cores que está na planilha, quer dizer que tá certo. Ponto e vírgula. Se ela é menor, eu vou chamar, se ela é menor, na verdade, se os dias são menores que a quantidade de dias, eu vou colocar aqui analisar. Por que eu vou usar a palavra analisar? Eu vou usar a palavra analisar porque isso vai variar através de outras variáveis do produto. Eu não posso simplesmente falar para comprar se eu não sei se realmente esse produto é um produto que está vendendo. Essa base aqui de estoque é uma base muito rica, com muitas informações. Então seria muito leviano eu chegar e falar, não, se está abaixo do nível de estoque, eu posso comprar mais. Eu não sei nem se esse produto é um produto que está vendendo muito ainda nessa loja em questão que eu vou estar analisando. Então tem outras variáveis. Então eu vou colocar aqui análise mínima. Análise mínima. Por quê? A gente vai saber com essa resposta que a gente tem que analisar o porquê desse mínimo tá abaixo do mínimo, na verdade. Por que esse produto tá menos dias parados do que a quantidade de dias necessários? Será que ele está com baixo nível de estoque? Será que ele está zerado no estoque? Por isso que ele não vendeu? Então, tem outras variáveis aqui. Então, vamos botar aqui, ó, aspas, análise, espaço,
fecho aspas, vou botar espação, vou botar underline, para não ficar solto. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Qual é o valor falso? Eu vou usar a mesma técnica, né? A mesma diretriz que a gente fez para fazer no exemplo mais simples. Eu vou abrir parênteses, vou chamar a fórmula C novamente. Qual é o teste de hipótese? Eu quero saber se os dias de estoque, fecha colchete, são maiores do que o máximo de dia de estoque. Fecha colchete. Se for maior, eu vou usar a mesma justificativa que eu dei para vocês agora aqui sobre o mínimo de estoque. Eu não tenho as informações necessárias, eu não analisei todas as variáveis, então eu vou colocar aqui análise max. Underline max. Fecho aspas. Agora, eu fecho o parênteses, depois fecho novamente o outro parênteses vermelho e fecho mais um, fechei o parênteses preto. Vou voltar lá para o cantinho, que eu quero mostrar aqui a fórmula. Depois que eu der o Enter, ela vai preencher todas as linhas. Vou dar um Enter e vou esperar ele calcular aqui. Esse falso, vamos analisar o falso. Por que deu falso aqui? Vamos clicar aqui. Beleza. Marquei só o que estava falso e eu quero saber qual foi a resposta que me deu uma unidade falsa. Vamos ver. Olha aqui. O que faltou aqui? O que é esse falso? Na construção da fórmula, vou desmarcar o falso aqui. O que foi que ficou faltando? Pensa um pouquinho. Eu já sabia. Ó, o que faltou foi o último argumento. Vou até... Deixa eu voltar. Vou aumentar aqui. O Excel, ele é uma plataforma que ele vai sempre te dar uma resposta. Na ausência da informação, ele vai te dar uma resposta. Ele pode te dar uma resposta como erro, ele pode te dar uma resposta como ND, ou ele pode te dar uma resposta como falso. Por que é falso? Porque ela não é verdadeira dentre todas as alternativas que a gente escreveu aqui. Então vamos abrir a fórmula e vamos ver o que está faltando. Primeiro, aqui. No primeiro C, a gente tem o teste de lógica, marquei aqui, o valor verdadeiro, está aqui, e o valor falso. Beleza? Tudo certo. Na segunda fórmula, vamos lá, mesma coisa. Teste de hipótese, está aqui, tudo certo. Valor verdadeiro está aqui, e cadê o valor falso? Como eu não escrevi o valor falso, o Excel de cara colocou a informação como falsa, porque essa é a informação que ele sabe. Eu vou corrigir, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, abro aspas e vou colocar como estoque ok, como quantidade de dias ok. Quer dizer que essa quantidade eu não vou precisar analisar. Dou ok, fecho aspas, coloco as aspas novamente, fechado certinho, dou um enter. Todo mundo que estava falso agora vai ser preenchido com o ok. Vamos ver se vai dar certo agora. Tudo certinho. Então vamos fazer uma análise agora prática. Por que eu fiz isso tudo? Para que serve fazer isso tudo? Eu vou criar uma tabela dinâmica. Vou marcar aqui, ó, tabela toda. Ó. Cliquei aqui nessa setinha, aqui nessa ponta, ele já marca a tabela toda. Venho aqui em inserir e clico aqui, ó, tabela dinâmica. Ele vai falar que ele está marcando o estoque, o intervalo estoque, que essa tabela já tinha o nome de estoque que eu dei ele quando eu expliquei na aula sobre PROC-V. Eu vou habilitar para abrir numa nova planilha. Ele vai abrir uma nova aba aqui dentro dessa planilha. Esperar um pouquinho. Vamos. Tá indo. Beleza. Deixa eu mudar minha câmera aqui de lugar. Agora com a câmera lá do outro lado, vamos olhar aqui. Não quero aumentar isso. Eu quero olhar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou filtrar aqui, ó. Vou filtrar loja.
Coloquei aqui a loja como filtro. E eu vou pegar o status e eu vou colocar o status na coluna. E eu vou colocar agora o produto, o nome do produto aqui na linha. Vou voltar a câmera para o outro lado. Agora com a câmera do outro lado, vou fechar aqui, ó. E vamos trabalhar em cima desses dados aqui. Vou aumentar. Então vamos aqui. Deixa eu diminuir para cá um pouco. Eu vou clicar aqui e eu vou, de cara, selecionar mais de um item. E eu vou analisar só essa primeira loja aqui. Nessa primeira loja aqui, eu analiso. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui de novo aqui. Deixa eu botar a câmera para o outro lado de novo. Aqui. O que faltou? Faltou colocar também aqui. Beleza. Volta a câmera para lá. Fecha aqui. Beleza. Vou colocar aqui no centralizado e vamos analisar. Eu posso desconsiderar aqui já o OK. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o OK, porque o OK eu não preciso analisar. De cara, o que a gente pode ver? A gente pode ver que esse produto aqui, ó, que é o Datacom Advanced Digital Camera M30 Azul, ele está com estoque mínimo, ele precisa de uma análise mínima. Eu tenho esse aqui também, que ele precisa de uma análise mínima, e esses aqui também, ó, análise máxima. Eu tenho esse aqui, então ele está acima da quantidade de... Ele está com dias a mais, ele está parado há mais tempo do que o que é considerado necessário para ele estar parado, então ele, na verdade, ele poderia estar sendo vendendo mais, ou ele está com um preço muito caro, então a partir daqui a gente vai startar várias análises, porque você já identificou que esse produto aqui, ó, a gente pode só filtrar o máximo. E de cara a gente pode falar, ó, desses produtos aqui, de todo o estoque, eu tenho 441 itens. Eu tenho 441 itens que eles estão parados há mais tempo do que o necessário dentro do estoque. E qual é o motivo disso? Então aí é uma análise mais profunda. Mas o exemplo que eu quis dar aqui, que é o exemplo utilizando somente a fórmula C, então de cara aqui você já consegue ter um questionamento sobre o seu estoque, saber que tem alguma coisa diferente, não necessariamente uma coisa errada, mas tem alguma coisa que precisa ser olhada, porque eu tenho produtos aqui que eles estão ocupando espaço de produtos que poderiam estar vendendo. Então essa é uma análise simples, somente utilizando a fórmula C, e não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Eu teria que analisar as outras linhas, as outras colunas, para poder saber exatamente qual é a razão desses produtos estarem parados, mas já é um norte para você fazer uma análise, e o que eu quis mostrar aqui é que somente com a fórmula C você já consegue fazer uma análise de dados. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!